Então, boa noite a todos que começam a assistir a nossa aula a partir desse momento com a gravação. Eu estava iniciando algumas primeiras conversas com o pessoal que estava em sala a respeito de como é importante a gente ter uma leitura do processo através dos vieses principiológicos de princípios constitucionais do processo. Como há uma modificação de entendimento, de interpretação dos textos, a partir do momento que a gente verifica que o intuito deles é a concretização, por exemplo, do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa. A gente tem uma dissertação, na verdade acho que é tese de doutorado, que eu estava lendo muito recentemente da professora Fernanda Pantoja, da UERJ, em relação a como é que a gente pode reler os institutos do processo civil através de uma releitura do princípio da igualdade, de como a verificação de vulnerabilidades pode incidir no intuito de interpretação do texto do Código do Processo Civil. Aliás, como esse trabalho ele é anterior ao atual Código, então é perceptível que muitas das coisas que a professora Fernanda propôs já foram recebidas, recepcionadas pelo Código atual, como a dicção expressa a respeito de dinamização do ônus da prova, como a previsão a respeito do controle judicial dos negócios jurídicos, enfim. A leitura constitucional do processo nos permite fazer uma leitura mais agradável, uma leitura mais técnica também, ao mesmo tempo, dos institutos processuais e, por que não, também dos recursos aplicáveis. Bem, a primeira coisa que eu vou lembrar com vocês é que a gente, quando viu a aula de recurso especial e recurso extraordinário, a gente deve lembrar que a gente chamava esses dois recursos como sendo recursos de estrito direito. Vocês recordam o motivo da gente chamar o recurso especial e o recurso extraordinário de recursos de estrito direito? Alguém recorda do porquê a gente chama o recurso especial e o recurso extraordinário de recursos de estrito direito? Quando vocês revisarem a matéria de recurso especial, perfeito, Gabriel. Quando vocês revisarem a matéria de recurso especial e recurso extraordinário, você vê que, inclusive, eu coloquei súmulas para exemplificar o porquê disso. Então, recurso especial e recurso extraordinário são recursos de estrito direito, justamente pela motivação do que o Gabriel trouxe. Isto é, são recursos que não objetivam tratar de matéria fática. Aliás, principalmente o objetivo deles sequer é tratar do direito subjetivo das partes que levam o litígio até o Superior Tribunal de Justiça ou até o Supremo Tribunal Federal. O objetivo do recurso especial e do recurso extraordinário é, isto sim, gerar uniformização da interpretação da lei federal infraconstitucional ou da Constituição Federal, a depender de qual recurso estivermos falando. Então, a leitura de que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário tem por objetivo, tem por chamamento, por classificação, serem chamados de recurso de estrito direito, nos permite fazer uma leitura de que há previsão de recursos dentro do nosso código, em especial ou exclusivamente em relação aos tribunais superiores, cujo objetivo é trazer maior segurança jurídica, é trazer maior logicidade dentro do direito. Isto é claro. Todas as vezes, inclusive eu acho que eu cito isso, não sei se é na parte 2 ou na parte 3, do vídeo sobre recurso especial e recurso extraordinário que foi gravado recentemente. É assim, olha, entender que recurso especial e recurso extraordinário
são recursos que visam trazer maior segurança jurídica, não é a mesma coisa que entender que são recursos que visam congelar no tempo a interpretação dos tribunais superiores. A interpretação de segurança jurídica hoje é, antes de tudo, a interpretação de que nós precisamos ter previsibilidade no direito. Nós precisamos entender quando aquele direito é firme e sólido e, portanto, não há uma expectativa de que seja quebrado. E quando aquele direito, aquela interpretação do direito está sendo tomada pelos tribunais superiores, carece de maior amadurecimento, porque há uma divergência muito grande entre os membros dos tribunais superiores, porque a própria sociedade ainda não aceitou aquela interpretação como a correta. Enfim, porque ainda há muito inconformismo em relação à delimitação daquela tese jurídica. E dentro desse sentido, portanto, de segurança jurídica, deixando de ser compreendida num caráter estático, passando a ser compreendida num caráter dinâmico, é que, feliz ou infelizmente, a gente vai ver isso quando a gente for tratar das hipóteses de cabimento, nós temos os embargos de divergência. Porque ao tempo em que a gente percebe que existem recursos previstos pelos tribunais superiores, cuja ideia é de gerar maior segurança jurídica, a gente também precisa compreender que uma mera leitura institucional muitas vezes não é suficiente para angariar toda a complexidade do fenômeno jurídico. Falei um monte de palavras difíceis e talvez não tenha sido suficientemente claro. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não é suficiente a previsão de recursos visando uniformizar a jurisprudência quando, por seu turno, alguns ministros de tribunais superiores, e a gente tem visto isso muito no Supremo Tribunal Federal, porque é o tribunal que tem sido mais levado à mídia, é um tribunal que ganhou um realce muito forte nos últimos anos. Mas isso é uma visão que, em alguns casos, acontece desde o juiz de primeira instância. Então, o que acontece? Ao passo em que a lei busca gerar maior segurança jurídica, previsibilidade, há um furo dentro dessa teoria quando o comportamento de alguns magistrados é no sentido de que ele possui entendimentos próprios e que não precisa se submeter a entendimentos consolidados pela instituição Poder Judiciário. Não é à toa que, em alguns casos, o próprio STJ gera jurisprudência no rito dos recursos especial repetitivos, e essa jurisprudência deixa de ser seguida pelos tribunais de menor grau hierárquico. Eu não sei se vocês ficaram sabendo ou chegaram a ver, não faz muito tempo. Houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito de honorários advocatícios. A questão era se os honorários... A gente estudou isso no semestre passado. Então, a questão era se os honorários advocatícios deveriam, em virtude de sua vultuosidade, grande valor da causa, então, se esses honorários advocatícios também caberiam ser aplicados por equidade. Muito embora a lei já tenha trazido, desde 2015, a regra de que, olha, só é aplicado por equidade quando for ínfimo. Nos outros casos, ou impossível de valorar. Nos outros casos, a gente aplica a tese, a ideia dos 10% a 20%. Muito bem. Então, isso gerou uma polêmica dentro dos tribunais estaduais, Tribunal Federal, etc. Chegou até o STJ várias vezes e eles afetaram para que essa temática fosse julgada no rito dos repetitivos. Vocês estudaram isso na aula de recurso especial e recurso extraordinário, está gravada, ou por meio da leitura dos slides, como é que acontece toda essa questão de afetação, de recurso repetitivo, etc. Muito bem. O STJ decidiu, por maioria, seguir a lei. Ora, minha nossa, que grande surpresa. Mas é isso, o STJ decidiu seguir a lei. E, portanto, em tese de recurso repetitivo, foi firmada de que honorários só devem ser definidos por equidade quando os valores
da causa forem ínfimos. E nas outras hipóteses, a regra 10 a 20%, tem a regra da fazenda pública, etc. Muito bem. Poucos dias depois, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide que não vai seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque embora o Superior Tribunal de Justiça tenha definido isso, tenha criado essa tese, tenha ordenado, usado os efeitos para que ordenasse que todos os tribunais seguissem, o Superior Tribunal de Justiça não usou quórum qualificado. Não foi decidido, por exemplo, por 2/3 dos ministros. Perceba, o Código de Processo Civil, ao criar a sistemática dos repetitivos, não exigiu que essas teses fossem firmadas apenas com esse quórum qualificado. Nem mesmo exigiu maioria absoluta. Maioria simples é suficiente, desde que siga o rito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu fazer diferente. Não faz muito tempo isso, essa história. E essa é uma história que acontece com certa frequência, a depender do ramo que você está analisando, com vários outros tribunais. Nessas hipóteses, em que há essa divergência entre os tribunais superiores e tribunais inferiores, não é bem tribunal inferior, né? Mas Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal Regional Federal, etc. Então, a parte ela pode entrar com não é bem um recurso, mas com o Instituto da Reclamação. Ele começa na jurisprudência do STF, hoje também é aplicável ao STJ, está disciplinado no CPC, dê uma olhada nele depois. Eu, então, acabei de citar um exemplo em que foi preciso criar um instituto para diferenciar ou aplicar de maneira direta jurisprudência firmada por Tribunal Superior de modo vinculativo, às instâncias ordinárias. Acontece, entretanto, que essa questão de achar-se uma ilha autocentrada, achar-se como um intérprete autônomo e não vinculado a decisões superiores, não acontece tão somente em relação dos tribunais das instâncias ordinárias e os tribunais superiores. Quem aqui nunca escutou aquela frase que o STF é formado por 11 ilhas? Parte justamente dessa ideia de que muitas vezes existem divergências a depender de qual turma você caiu. Turma do STF, uma das duas, ou turmas do STJ, acho que são. Eu não vou arriscar dizer quantas são, não, mas certamente são mais de 4 turmas. E o direito não pode tolerar isso. Não pode tolerar porque há o princípio da igualdade. Se o julgador, na fundamentação da sua sentença, do seu acórdão, não diz, olha, este caso difere daquele outro caso, porque neste caso temos situações específicas, tais, e tais, que fazem essa diferenciação. Então, o julgador deverá seguir aquilo que entende a maioria do tribunal ao qual ele é vinculado ou do tribunal superior ao seu que o vincula. Bem, como em relação dos tribunais superiores aos tribunais das instâncias ordinárias, nós já temos a reclamação. Em relação ao próprio tribunal, quando o ministro em decisão monocrática ou o ministro em decisão de turma ou sessão. Decisão monocrática, a gente tem uma grave interna. Decisão de turma ou sessão, a gente vai ter os embargos de divergência. Quando os ministros em decisão de turma ou sessão divergem do entendimento, por exemplo, do órgão especial do STJ, do pleno do STJ, então a gente vai ter o cabimento dos embargos de divergência. Justamente para evitar que o resultado do seu processo seja determinado pela sua sorte no momento da distribuição do seu recurso. O resultado do seu processo precisa ser determinado pela interpretação dominante dos tribunais superiores,
Você, enquanto cidadão, precisa ter a certeza de que outro alguém, ainda que mais poderoso, ainda que com mais recursos, estivesse na sua posição, este outro alguém teria como resultado do julgamento um resultado igual ou pelo menos muito semelhante ao resultado que você obteve, sob pena de tolerarmos dentro do sistema recursal do Poder Judiciário diferenciações que em sociedade não toleramos e que, inclusive, se nós adotarmos, por exemplo, a ideia de princípio republicano, princípio democrático, todos eles decorrentes da Constituição Federal, então, inclusive, todos esses princípios, pela ideia que defendem e por estarem consagrados na Constituição Federal, contrariariam tão odiosa diferenciação. Bem, feito todo esse preâmbulo sobre o desembarque de divergência e qual a sua finalidade, nós podemos adentrar para as hipóteses de cabimento do desembarque de divergência. Quando é que cabe entrar com o embarque de divergência? Bem, as hipóteses de cabimento do desembarque de divergência estão previstas no artigo 1043. Mas uma coisa primeiro precisa ser chamada a atenção. Como eu disse, se nós tivermos divergência dentro do mesmo tribunal, nós temos duas hipóteses de divergência. A primeira hipótese de divergência é da decisão monocrática em relação aos órgãos colegiados. Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno. A segunda hipótese de divergência é entre órgãos colegiados ou órgãos fracionários do mesmo ente colegiado. Então, entre duas turmas do STJ, entre sessões, entre sessão e turma, entre turma e órgão especial, entre sessão e plenário, enfim, entre órgãos colegiados fracionários dos tribunais superiores. Nesta hipótese em que a divergência entre órgãos colegiados fracionários dos tribunais superiores é que caberá a admissibilidade do embargo de divergência. Quais são as hipóteses que restaram cabíveis? O CPC originariamente previa mais duas hipóteses, mas veio uma lei em 2016, capitaneada especialmente pela Associação dos Magistrados Brasileiros, afirmando que essa vinculação geraria uma perda de independência do Poder Judiciário, uma hipótese, uma teoria que infelizmente ainda persiste em existir, mas que tem perdido muita força. As pessoas têm cada vez mais compreendido que estamos dentro do sistema de precedentes, que é preciso gerar o máximo de igualdade da situação jurídico-formal entre os processos. Então, bem, mas tudo bem. Em 2016, houve uma lei que expurgou do Código a hipótese do inciso 2 do artigo 1043. Então, restaram duas hipóteses de cabimento para o embargo de divergência. A primeira hipótese é do artigo 1043, inciso 1, que diz, olha, cabe embargo de divergência de acordo de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo que os acordos, o embargado e o paradigma precisam ser de mérito. O inciso 3 vai dizer, olha, cabe embargo de divergência quando os acordos em recurso extraordinário ou em recurso especial divergem do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acordo de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Então, por exemplo, existem algumas autoridades que possuem foro especial de julgamento
chamado foro por prerrogativa de função, perante o STJ, perante o STF. Esse foro, habitualmente em processo penal, pode gerar uma tese. Esta tese precisa ser aplicada também a, por exemplo, os habeas corpus que chegarem até o STJ, ou o recurso especial que chega perante o STJ. Nessa hipótese, caso não seja aplicada a mesma tese na ação de competência originária e no julgamento do recurso, então teremos o cabimento da possibilidade de um embargo de divergência. Bem, a divergência que autoriza a interposição de embargo de divergência pode verificar-se no âmbito da aplicação do direito material ou da aplicação do direito processual. Direito material é direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo. Não me parece termos grandes problemas a esse respeito. Direito processual são regras processuais. Aqui, no entanto, nós precisamos interpretar o que significa esta hipótese de cabimento dos embargos de divergência quando da aplicabilidade do direito processual. O inciso 2 do artigo 1043 previa o cabimento do embargo de divergência quando fosse hipótese de divergência no julgamento da admissibilidade de recurso especial. Veja, admissibilidade de recurso especial é matéria processual. Todavia, como eu já afirmei, o legislador em 2016, o Código de 2015. Então, o legislador em 2016 vem com uma lei, reforma o Código do Processo Civil para dizer, olha, não cabe, não é hipótese de embargo de divergência, quando houver discordância, dissonância, decisões diferentes sobre o cabimento, sobre a admissibilidade dos recursos especiais. Então alguém poderia dizer, olha, ainda que tenha sido retirada o inciso 2º do artigo 1043, se houver divergência em relação ao cabimento do recurso especial, a gente poderia entrar com embargo de divergência em razão do parágrafo 2º do artigo 1043. Máximo respeito a quem defende essa tese. Não é a tese que tem prevalecido, também não me parece a tese mais adequada. A gente precisa respeitar o que se pode chamar de vontade do legislador, mas aqui nem me parece que seja muito uma busca pela vontade do legislador, não. Aqui é uma dicção literal. Havia uma legislação, que já havia o inciso 2º e já havia o parágrafo 2º nessa legislação. O legislador veio e revoga o inciso 2º, que era bem específico, tratava do juiz de admissibilidade, mas manteve o parágrafo 2º, que é mais geral, trata do direito processual. O que me parece ter havido claramente é a determinação de que, se a divergência for em relação à admissibilidade, não é cabível o embargo de divergência. Mas se for outra matéria processual, como, por exemplo, divergência em relação ao direito à prova, como, por exemplo, divergência em relação ao direito ao contraditório. Então, sendo outra matéria processual, continua sendo cabível o embargo de divergência. Também cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Então vamos lá, eu disse que o STJ tem pelo menos 4 turmas. E digamos que a primeira turma discorde da segunda. Hipótese clara de embargo de divergência. Todavia, se a primeira turma discorda do entendimento em outro acórdão decidido pela própria primeira turma, o que há não é um embargo de divergência propriamente dito. O que há é aquilo que a gente vai chamar de overruling. Vou escrever no chat para vocês verem o que é. A gente vai chamar de overruling.
ou superação do precedente. Quando a primeira turma discorda da primeira turma, ao frigir dos ovos, o que ela está dizendo é modificamos o nosso entendimento. Todavia, se ocorrer uma modificação de mais da metade, de quanto? De mais da metade dos seus membros. Então, entre um acórdão proferido pela primeira turma e um novo acórdão proferido pela primeira turma, desde que tenha havido a modificação de mais da metade de seus membros, então também é cabível o embargo de divergência. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Estão conseguindo compreender o que está sendo dito? Tá bom. Então percebam uma coisa, a gente chega aqui, massa. A gente chega aqui tendo visto as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência. Não sei se chamou a atenção de vocês isso, mas pela própria dicção da previsão do código dos embargos de divergência, só cabem embargos de divergência no âmbito dos tribunais superiores. Aliás, pela dicção expressa do Código do Processo Civil, só vai caber embargo de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter percebido. Quando eu falei das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, lá estava previsto divergência em recurso especial, divergência em recurso extraordinário. Portanto, embargo de divergência está correlacionado a tudo que a gente vem conversando desde o começo da aula em relação à segurança jurídica, à manutenção da interpretação do direito, redução de expectativas. Tá bom? Bem, a súmula 247 do STF vem exatamente nesse sentido, quando afirma que quando a divergência for entre turmas, ok. Quando a divergência for entre turma e seção, ok. Porém, se a divergência ocorrer entre uma decisão de uma turma e o entendimento firmado pelo plenário do tribunal, então não cabe embargo de divergência. Pode caber um embargo de declaração, pode caber um outro recurso para que a decisão da turma seja levada ao plenário e o plenário aplique o seu precedente. Não é o melhor dos mundos, por óbvio. O ideal é que os órgãos fracionários, na maior medida possível, obedeçam ou indiquem o porquê diferenciam o entendimento que eles estão aplicando do entendimento que foi firmado no plenário do tribunal, já que o Poder Judiciário, em especial seus órgãos de cúpula, é um poder institucional, é um poder coletivo, é um poder colegiado. A súmula 168 do STJ também vem firmar essa ideia de que os embargos de divergência servem à uniformização da interpretação jurídica. Então percebam, há uma divergência, há um julgado, vamos dizer, há 3 câmaras de direito privado, 2 decidiam sempre que ocorrendo A temos B, e uma decidia sempre que ocorrendo A temos C. Foi para o plenário, e por incrível que pareça, prevaleceu a ideia da turma de que ocorrendo A temos C. Quando a decisão do plenário for ser aplicada pelas turmas que diziam que ocorrendo A temos B, as turmas vão passar a dizer, olha, ocorrendo A temos C. E aí alguém poderia dizer, olha, não, mas a turma dizia que ocorrendo A temos B. E agora está dizendo que ocorrendo A temos C.
e vou entrar com embargo de divergência para que haja uniformização. Perceba, a súmula 168 do STJ, nesse sentido, ela é clara. Se a modificação de entendimento da turma, da sessão, ocorre por adequação ao entendimento firmado no plenário, então, como não temos as chamadas pontas soltas para quem trabalha com fios elétricos, por exemplo, nós não temos as farpas das madeiras, enfim, nós não temos tubos desconexos. Ao contrário, aqui há uma busca pela uniformidade. A turma está cedendo seu entendimento em prol do entendimento firmado em plenário. Então, neste caso, não cabe embargo de divergência. É importante a gente frisar a ideia, porque da ideia a gente consegue compreender as consequências. Então, a súmula 247 e a súmula 168 do STJ fundamentam o entendimento de que se houver divergência entre hipotético acórdão de órgão fracionário e o entendimento do plenário, então não cabe embargos de divergência. A súmula 158 do STJ vai afirmar: não se presta a justificar embargo de divergência o dissídio com acordo de turma ou sessão que não mais tem a competência para a matéria neles versada. Mais uma vez, muito simples. Vocês podem recordar aí que o STJ foi criado a partir da Constituição de 1988. Antes disso, o que a gente tinha era o Superior Tribunal Federal, hoje Supremo. E aí o que acontece? Com a modificação, com a criação de um novo tribunal, nós passamos a ter um tribunal diferenciado que tem competência para tratar de uma matéria que o anterior perdeu. Então, não caberia embargo de divergência, porque os ministros que decidiam no sentido diverso não mais compõem o corpo do tribunal que passou a ser competente. Essa mesma ideia também pode acontecer pela especialização de alguma seção ou turma, no Superior Tribunal de Justiça em especial, em razão da matéria. O Superior Tribunal de Justiça pode decidir que uma determinada matéria de prova, uma determinada matéria de responsabilidade civil, saiu da seção 2 para a seção 3. E agora, portanto, se a seção 3 modifica o entendimento que era adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na seção 2, não cabe embargo de divergência, porque o entendimento da seção 3 quase que surge dentro de um novo contexto. Portanto, a divergência a ser suscitada, além de ser sobre a interpretação jurídica, além de ser buscando uniformização, ela precisa ser temporalmente limitada dentro de um sentido um pouco aberto do que seja contemporaneidade. O prazo dos embargos de divergência permanece sendo o prazo geral do Código de Processo Civil, artigo 1003, parágrafo 5º, são os 15 dias. A regularidade formal. Bem, quando você entra com a petição dos embargos de divergência, a sua petição precisa conter nomes e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, invalidação, e o pedido de nova decisão. Aqui eu chamo especial atenção para a dicção do artigo 1043, parágrafo 4º. Então perceba aqui, embora a divergência seja, por exemplo, entre turmas do mesmo tribunal, entre turmas do STJ, por exemplo, incumbe a parte, ao advogado, por óbvio, que é quem representa a parte tecnicamente, fazer prova dessa divergência por meio de certidão, cópia ou citação de repositório, oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acordo divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na internet, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
aquele seu acórdão que você entende ter sido divergente, diferente do entendimento do acórdão, que a gente vai chamar de acórdão paradigma, que é um outro acórdão anterior ao seu, que tinha tido conclusão diversa. Este não é um confronto simples. Alguns casos mais bizarros são, assim, existem alguns casos bizarros em que o direito deveria ser o mesmo e não são, mas cada vez mais com esse espírito de precedentes, então esse confronto de ideias passa a ser cada vez mais complexo, tendo em vista a necessidade de que você circunscreva os limites fáticos e a discussão jurídica em ambos os processos, respeitando o princípio da dialeticidade, ao qual a gente já conversou sobre ele quando a gente começou a conversar sobre recursos, teoria dos recursos, que é aquela ideia de que quando você vai fazer a descrição fática do seu recurso, quando você vai fazer o pedido do seu recurso, você o faz em contraprova, por exemplo, no pedido de um recurso, ao dispositivo da sentença a qual você deseja recorrer. Embargo de divergência, como seria óbvio, tem a necessidade de pagamento de preparo. E neste ponto de pré-questionamento há um fato interessante. Perceba, o pré-questionamento não precisa ocorrer para que você suscite o embargo de divergência. Como assim? Vocês devem lembrar, quando a gente estudou recurso especial e recurso extraordinário, para que a gente possa entrar com esse recurso perante o Tribunal Superior, a gente precisa ter pré-questionado o direito da qual a gente quer ver uniformidade de sua interpretação na segunda instância, na primeira instância. A gente precisa ter levado a instância ordinária a decidir a respeito daquele direito. Então, se você percebe que há divergência sobre a decisão do pré-questionamento necessário para o recurso especial, ou do pré-questionamento necessário para o recurso extraordinário, e uma decisão anterior que verse sobre pré-questionamento para recurso especial ou recurso extraordinário, cada um na sua seara respectivamente, então, havendo essa divergência, é cabível um embargo de divergência. No entanto, se você entrou com recurso especial, o seu pré-questionamento foi julgado ok, teve já o juízo de admissibilidade, o seu recurso especial foi julgado. E aí o acórdão que julgou o seu recurso especial discorda do entendimento de um outro recurso especial julgado por outra turma em um momento distinto, mas contemporâneo. Você não precisa pré-questionar aquele outro julgado que você vai usar como paradigma para que você possa entrar com um embargo de divergência. Então, não é preciso um pré-questionamento novo para o embargo de divergência. Repetindo, o embargo de divergência pode ser acionado contra decisões divergentes relativos ao pré-questionamento, como juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Todavia, não é necessário um novo pré-questionamento como juízo de admissibilidade para o embargo de divergência. Aqui eu trato um pouco dos efeitos dos embargos de divergência. Eu vou destacar o efeito obstativo. Então, no recurso de embargo de divergência, vai ser observado os procedimentos estabelecidos no regimento interno. O regimento interno do STJ regulamenta o embargo de divergência. O regimento interno do STF regulamenta embargo de divergência. E mais, segundo o parágrafo 1º do artigo 1044, a interposição de embargo de divergências perante o STJ vai interromper o prazo para a interposição do recurso extraordinário. É a incidência do efeito obstativo ou impeditivo ao trânsito em julgado. Efeito suspensivo, em regra, não tem. Os embargos de divergência só podem ter efeito suspensivo se por decisão judicial, consequência lógica da regra geral do artigo 995. E agora a gente vai tratar do procedimento. Antes da gente tratar do procedimento, eu retorno. Tem alguma dúvida a respeito do que foi tratado de embargo de divergência até aqui?
Silêncio. Eu não sei se eu entendo como dúvidas sanadas ou se eu entendo como estou numa aula de grego. E aí, pessoal? Vocês entenderam qual é o fundamento de existência do desembarque de divergência? Bem, todo mundo está preferindo ficar em silêncio, então eu vou dar continuidade, a gente já está mesmo no último ponto. Vou encerrar a parte dos procedimentos, e aí se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ficar conversando no final da aula, tá bom? Bem, o embargo de divergência ele vai ter um procedimento distinto a caso ocorra no STJ ou no STF. No caso do STF, os embargos de divergência eles podem ser interpostos por meio de petição, num prazo de 15 dias. Essa petição deve ser dirigida ao Supremo Tribunal Federal, por óbvio. É preciso recolher preparo. E eles são juntados aos autos, independente de um despacho do relator, mas devem ser distribuídos ao relator. Bem, distribuídos os embargos de divergência, os autos são concluídos ao relator, ele vai realizar um juízo de admissibilidade, e se não for admitido embargo de divergência, o que a parte pode fazer é interpor um agravo interno. Se for admitido o embargo de divergência, então o relator chama o recorrido, que apresenta contra-razões desse embargo de divergência, num prazo de 15 dias, e a decisão que admite os embargos de divergências é irrecorrível. Bem, então, dado o prazo de 15 dias, que é feito para que uma das partes apresente embargo de divergências, dado o prazo de 15 dias, para que a outra parte apresente as contrarrazões ao embargo de divergência, é dado agora um terceiro prazo para que, querendo, o Ministério Público possa oferecer também contrarrazões, desta feita num prazo de 20 dias. Findo esses 3 prazos, o processo é concluído ao relator e o relator, estando com seu voto pronto, pede a inclusão do processo na pauta de julgamento do tribunal. E se o tribunal reconhece a divergência, ele deve aplicar o direito à espécie. Ele deve, portanto, aplicar um entendimento majoritário do tribunal naquele processo. Na sessão de julgamento desse embargo de divergência, primeiro dá-se a exposição do relator dos embargos. Depois, o presidente dá a palavra a quem entrou com o embargo, ao recorrido desses embargos, e sendo o caso do Ministério Público ter interesse, ele já vai ter apresentado sua petição naquele prazo de 20 dias, e, portanto, ele vai ter direito também a fazer sustentação oral. Tanto quem entrou com o embargo, como quem foi recorrido no embargo, quanto o Ministério Público, todos os três vão ter um prazo improrrogável de 15 minutos para fazer as suas sustentações orais. Depois da sustentação oral, o colegiado se reúne para votar, vai sair o resultado, e o acórdão desse resultado vai ser redigido ou pelo relator ou pelo primeiro que deu o voto vencedor que prevaleceu nos embargos. Perante o STJ, no entanto, nós temos uma divergência. O prazo continua sendo de 15 dias, continua sendo necessário apresentar embargos. Todavia, o relator ele é escolhido de uma maneira distinta. No STF,
É relator do embargo de divergência aquele que é relator do recurso extraordinário, que é objeto do recurso. No STJ, é relator? Depende. Ele pode ser escolhido entre os membros da seção competente, quando a mesma turma, em razão da modificação de seus membros, divergir, ou entre os membros das suas turmas divergirem, ou suas turmas divergirem entre si, ou de decisão da mesma seção. Ou o relator também pode ser escolhido entre os membros da Corte Especial, quando a divergência for entre turmas de seções diversas, ou entre uma e outra seção, ou entre a seção e a Corte Especial. Bem, escolhido o relator, ele pode inadmitir o recurso, por exemplo, quando não se comprova a divergência jurisprudencial. Ele pode rejeitar os embargos de divergência, quando esses embargos contrariarem súmula do STJ. Porém, se ele admite o embargo de divergência, ele deve intimar o recorrido para que ele apresente contrarrazões em 15 dias. E aqui volta a se semelhar. A gente vai ter tido os 15 dias originários para que uma das partes apresente esse embargo de divergência. A gente vai ter aquela modificação nos critérios para a escolha do relator do embargo de divergência no STJ, que, admitindo o recurso, vai dar 15 dias para o recorrido e depois oportunizar o Ministério Público 20 dias para se manifestar. Na sessão de julgamento, vai ser mais ou menos aquela história. Prazo prorrogável de 15 dias, 15 minutos, para que recorrente, recorrido e Ministério Público façam sua sustentação oral. E o relator do acordo de embargo de divergência vai ser o relator originário dos embargos ou o primeiro que der o voto vencedor desses embargos. É importante chamar a atenção também para o artigo 1044, parágrafo 2º, segundo o qual, se os embargos de divergências forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, então, o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência, será processado e julgado independentemente de ratificação. E para encerrar, embargo de divergência e recurso extraordinário possuem o mesmo prazo. Todos os dois podem ser interpostos no prazo de 15 dias, julgado o recurso especial. Porém, não pode a parte interpor os dois ao mesmo tempo. Se a parte interpõe primeiro o recurso extraordinário e depois o embargo de divergência, vai ser considerado que precluiu o direito de apresentar recurso extraordinário, de apresentar embargo de divergência. Esse embargo não vai ser conhecido e vai ser julgado o recurso extraordinário no STF. Porém, se a parte primeiro apresenta os embargos de divergência, protocolo de embargo de divergência, e depois protocola o recurso extraordinário, então vai se compreender que é necessário primeiro julgar os embargos de divergência e depois a gente julga, caso caiba, o recurso extraordinário perante o STF. Bem, e aí, para encerrar a nossa aula, a gente vai ter a resolução de uma questão, tá bom? Questão de concurso. VUNESP, Procurador do Estado de São Paulo. Em relação ao recurso de embargo de divergência, é correto afirmar: cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em, no mínimo, 1/3 dos seus membros. E a alternativa é falsa. Tá bom, pessoal? A alternativa é falsa, porque como a gente viu durante a nossa aula, cabe embargo de divergência se tiver modificado, no mínimo, a metade, mais da metade dos membros do STJ ou do STF. Outro. É cabível nos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Também é falsa.
O acórdão, o entendimento, o precedente gerado nos processos de competência originária do STF podem servir como paradigma para a gente apresentar um embargo de divergência. Mas se a gente observa as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, sempre estão previstas como sendo do recurso especial ou extraordinário, que em comparação com outro recurso especial ou extraordinário, com o entendimento de mérito de uma ação de competência originária, com um processo que não teve conhecimento de uma ação de um outro recurso, enfim, sempre é o nosso acórdão que pode sofrer o embargo de divergência, sempre é um recurso especial ou um recurso extraordinário. Letra C. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial ou extraordinário, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Bem, essa alternativa está correta e a gente, inclusive, tem essa alternativa como uma cópia literal da previsão expressa do Código de Processo Civil. Eu comento isso em um dos vídeos dessas questões que eu coloquei nesta última semana no nosso canal do YouTube, de que em várias matérias é muito importante a leitura da lei. Em processo civil, no entanto, a leitura da lei é fundamental. Na maior parte dos casos, vamos resolver as questões de concurso, de OAB, por meio da leitura da lei. Aliás, a resolução de muitos casos que são levados ao judiciário, muitas vezes é realizada por imposição direta da mera literalidade legal. Letra D. Não poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. A alternativa está falsa e a gente já comentou sobre isso. E, se os embargos de divergência forem desprovidos, o recurso extraordinário imposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento de desembargo de divergência, sempre deverá ser ratificado. Também está errado porque, como os embargos foram desprovidos, não há modificação de conteúdo do recurso especial originário. Então, como não há modificação de conteúdo, não faz sentido a outra parte ter que ratificar, porque não há nada a mais em que ela precise exercer o contraditório. A alternativa, portanto, gabarito da nossa primeira questão é a letra C. É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra a aula de hoje sobre embargo de divergência.